Sua vida parece perdida porque você deixou que os mesmos pensamentos se repetissem até virar hábito. Ponto. Não é culpa do mundo, nem da sorte. É que você vem reagindo automaticamente ao que pensa sobre o mundo. E quando reação vira regra, a vida vai acumulando pequenas rendições até que tudo parece irreversível. Você pode não estar pronto para ouvir isso, mas se ouvir for a condição para mudar, então escute. Entre o estímulo e a sua resposta existe um espaço, e nesse espaço mora a única coisa que está sob seu controle: o julgamento que você faz. Epicteto já dizia isso de forma mais elegante séculos atrás. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Traduzindo para agora, o evento é quase sempre neutro. A narrativa que você cria sobre ele é o que o transforma em sofrimento, atraso, culpa ou resignação. Vou ser direto. Pensamentos repetidos moldam escolhas. Escolhas moldam hábitos. Hábitos moldam caráter. Caráter, por sua vez, é o leito por onde corre o resto da sua vida. Se você não interromper o fluxo de pensamentos que te puxa para baixo, tudo que você constrói à sua frente vai sendo sabidamente corroído, e você acorda um dia inteiro dizendo: minha vida parece perdida. Mas ela não está perdida por acaso. Ela foi esvaziada por rotinas mentais que se instalaram como trilhos. Antes de continuar, se este tipo de conteúdo te interessa, curta e se inscreva. Aqui a proposta é prática, nada de frases vazias. Fica comigo. Vamos arrumar a sala. Primeiro, perceba a cadeia completa, simples mas implacável, que está funcionando hoje na sua cabeça. Percepção, julgamento, reação. Percepção é o fato bruto. Alguém disse uma coisa, você recebeu uma notícia, o corpo sente um medo. Julgamento é a etiqueta que sua mente coloca nesse fato. Isso é um fracasso, eu não dou conta. Isso é humilhante. Reação é o comportamento que vem depois. Ficar paralisado, descontar nos outros, sabotar oportunidades, desistir. O ponto crucial é que a maioria das pessoas confunde percepção com verdade. Você vê algo e automaticamente acredita que aquilo é a história real. Mas perceba, a mesma percepção pode gerar julgamentos totalmente distintos em pessoas diferentes. E esses julgamentos são decisões. Alguns são impulsos antigos, outros são hábitos reforçados por repetição. A boa notícia é que, por mais automático que pareça, o julgamento é controlável. Não imediatamente com mágica, mas certamente com prática. Para tornar isso palpável, escute uma história que acontece em hospitais de verdade e em salas de espera de consultas por aí. E na sua cabeça também. 2 homens na mesma sala de espera. Mesma notícia chegando pelos corredores. O médico sai com o rosto fechado e chama os 2 pelos nomes. Ambos escutam mais ou menos as mesmas palavras. Há complicações. Precisamos agir. Um homem aperta a mão da esposa, respira fundo, pergunta com voz firme as opções, decide seguir direções médicas, organiza a papelada e nos dias seguintes mantém uma disciplina estranha. Vai às consultas, anota instruções, não cria fantasias sobre resultados. O outro homem se fecha, assume imediatamente que é o fim, começa a repassar na cabeça um filme de perda e derrota, perde apetite, passa dias em pesquisas por informação ruim em fóruns, evita ligações e, quando aparece uma orientação, interpreta como condenação. As consequências práticas são claras. Um se movimenta dentro das possibilidades, o outro se paralisa. Importante. Não estou dizendo aqui que pensamento cura doença. Não há promessa médica. O que quero mostrar é outra coisa. A parte da experiência que a filosofia prática sempre apontou. A interpretação que você faz sobre um fato altera seu comportamento. E comportamento altera resultado prático. Se você se tranca numa narrativa apocalíptica,
É provável que deixe de fazer coisas que podem melhorar suas chances ou sua qualidade de vida. Se você usa a mente para avaliar opções de forma limpa, ainda que a situação seja desafiadora, provavelmente descobrirá recursos que antes pareciam invisíveis. Essa diferença não é mágica, é técnica. Epicteto e Marco Aurélio não inventavam truques de autoestima, ensinavam disciplina mental. Marco Aurélio repetia para si mesmo que ele tinha poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Sêneca alertava sobre a rapidez com que desperdiçamos o presente, entregues a miedos e histórias que não cabem ao agora. Essas são ferramentas de perspectiva, não fórmulas de pensamento positivo. O estoicismo não pede que você minta para si mesmo, pede que você examine com honestidade aquilo que está acreditando. Agora vamos separar 3 coisas para que você consiga enxergar sem confusão: o fato, a interpretação e a emoção. O fato é o que aconteceu. A interpretação é o que você diz que aconteceu. A emoção é a reação do seu corpo e da sua atenção a essa interpretação. Quando você consegue distinguir essas camadas, começa a descobrir onde intervir. O único ponto em que você pode intervir rápido é na interpretação, ou seja, no seu julgamento. Imagine um ladrilho no chão que você pisa sem pensar todos os dias. Esse ladrilho é um pensamento padrão. Você pisa e segue. Se quiser mudar o caminho, precisa aprender a levantar o pé antes de tocar de novo o ladrilho. Essa imagem é útil porque ilustra a lentidão do processo. Não se trata de arrancar um trilho antigo com um puxão. Trata-se de construir um novo caminho ao lado, passo a passo, até que o velho fique subutilizado. E como você começa a construir esse caminho? A técnica é simples, em 4 movimentos: pausa, identificar, questionar, reescrever. Pode soar trivial na teoria, é brutal na prática. Vou explicar cada movimento com exemplos do cotidiano. Pausa. Quando sentir a intensidade subir, um aperto no peito, aquela voz interna que já sabe o roteiro, pare, pare de imediato. Isso significa, muitas vezes, apenas desacelerar a respiração por alguns segundos e não reagir com o impulso habitual. Essa pausa cria espaço. Sem espaço, o conjunto automático de pensamentos segue seu curso. Com espaço, você vê a engrenagem. Identificar. Nomeie o julgamento que surgiu. Estou me dizendo que sou incompetente. Estou vendo isso como prova de que não serei amado. Estou entendendo isso como sinal de que devo desistir. Use palavras curtas. Nomear é tornar o invisível visível. Quando você diz explicitamente a si mesmo qual é a história que está se repetindo, ela perde o domínio silencioso que tinha. Questionar. Pergunte: isso é verdade ou é a narrativa que me protege? Essa pergunta não é retórica, é investigativa. Procure evidências que sustentem a história e evidências contrárias. A maioria das narrativas autodestrutivas não se mantém sob escrutínio. Ao investigar, você pode descobrir que seu argumento está baseado em um caso isolado, em uma frase mal interpretada, em uma memória que ganhou peso desproporcional. Epicteto sugeriu que perguntássemos: isso depende de mim? E isso é outra forma de questionamento. Alguns julgamentos envolvem o que está fora do seu controle. Reconhecer isso muda sua resposta. Reescrever. Se o julgamento não se sustenta, substitua-o por outra frase que te coloque em condição de agir. Não quero que você minta, quero que você reformule com base em evidências e possibilidades. Por exemplo, talvez eu não faça isso perfeitamente agora, mas tenho caminho para aprender. É diferente de sou incapaz. Tenho opções e posso buscar orientação. É diferente de estou condenado. A reformulação cria uma atitude operante que leva a comportamento. Vamos ver isso em cenas menores do cotidiano, porque é ali que o hábito se firma. Na fila do banco,
na mesa do bar, no grupo de WhatsApp. Você está na fila do caixa e uma pessoa corta na sua frente. Se o seu julgamento instantâneo é "ninguém me respeita", você sai da fila, faz cena, perde tempo ou guarda um ressentimento que se soma aos outros. Se o seu julgamento for "alguém passou na minha frente, sinto raiva, posso escolher agir com clareza", você age diferente. Fala, impõe limite se necessário ou deixa ir sem carregar peso. O evento é o mesmo, a diferença é o julgamento. No parque, pais observam crianças. Você observa um pai que parece crítico demais. Seu pensamento é: aquele cara é um monstro. Sua reação pode ser falar mal, julgar, afastar-se. Mas se você nomear: estou assumindo que ele é rude porque me irritou, pode escolher entender que talvez esteja cansado, ou pecar pela pressa, ou simplesmente ter um jeito diferente. Isso não relativiza o que é errado, mas impede que você internalize uma raiva que vai te corroer. No trabalho, você recebe um retorno crítico. O automático é converter crítica em identidade. Sou incompetente. A prática é desacelerar, identificar o julgamento, questionar. Essa crítica é sobre um projeto específico ou sobre minha competência inteira? Quais são as evidências de habilidade que eu tenho? Como posso usar esse feedback? A diferença entre estagnar e melhorar muitas vezes é a pergunta que você faz antes de reagir. É aqui que a ideia de observador interno entra em jogo. Pense numa sala escura onde, de vez em quando, surgem filmes antigos com os velhos roteiros. O observador é a luz que entra na sala e permite ver o filme com distância. Não se trata de se desapegar emocionalmente a ponto de virar pedra. Trata-se de assumir o papel de quem registra. Estou vendo este pensamento e este pensamento passa. Não sou esse pensamento. Há liberdade nisso. Epicteto e Marco Aurélio tratavam esse distanciamento não como frieza, mas como saneamento mental. Clarear o terreno onde as ações serão tomadas. Mas é preciso praticar. O observador é uma habilidade, e a habilidade se constrói com repetição. No começo, pode parecer que nada mudou. Talvez até pareça pior, porque perceber padrões aumenta a ansiedade antes de transformá-los. Persistência é o que separa quem se reergue de quem se acostuma ao lamento. Essa persistência tem cara de disciplina diária. Um pequeno exercício todos os dias, 15 segundos de pausa para identificar o primeiro pensamento ao levantar, já é mais eficaz do que um mês de desejo intenso e nada de prática. Vou descrever uma sequência concreta que você pode testar agora mentalmente. Imagine que recebe uma notícia de trabalho que abala suas expectativas. Sua mente já começa a falar: é o fim da minha carreira. A sequência é esta. Respire fundo 2 vezes. Diga para si em voz baixa o julgamento que surgiu. Pergunte a si mesmo: isso é verdade ou é a narrativa que me protege do risco? Liste 2 fatos que corroboram e 2 que contestam. Escolha uma frase prática para substituir o julgamento. Tome a ação mais pequena possível que confirme essa nova frase. Ligar para um colega, enviar um e-mail curto, anotar dúvidas para esclarecer em reunião. Perceba que cada etapa reduz o impulso de pânico e transforma a energia em movimento útil. O estoicismo trata o exercício como um treino de autonomia. Você não busca a emoção perfeita, busca a adequação da resposta. Marco Aurélio, nas meditações, constantemente lembrava a si mesmo da transitoriedade das coisas e da responsabilidade pessoal diante dos eventos. Isso não é resignação, é redirecionamento. Pode ser que agora você esteja pensando: ok, parece razoável, mas minha cabeça é uma fábrica de histórias. Como eu vou manter isso no calor do momento? Começando pelo básico. Pratique fora do calor do momento. Treine quando está calmo. Faça listas de julgamentos recorrentes e crie contrafrases.
Escreva as narrativas que costumam te puxar para baixo e invente respostas alternativas, não para empurrar a dor para baixo, mas para ter prontas frases que você poderá usar quando a velha narrativa bater. Outro recurso subestimado é a linguagem corporal. Adote uma postura que combine com a ação que você quer tomar. Se seu julgamento te deixa curvado, encolhido, a probabilidade de agir encolhido aumenta. Se você adota um gesto simples de alinhamento, respirar, erguer o peito, abrir os ombros, o sistema nervoso recebe sinais que suportam uma resposta mais clara. Não é farsa, é realinhamento. Repare ainda que os julgamentos apresentam dois vieses perigosos: o de generalização e o de personalização. Generalização é quando um evento ruim vira sentença universal. Dei uma escorregada no projeto, sou um fracasso. Personalização é quando tudo vira ataque pessoal. As coisas deram errado, é porque eu sou incompetente. Sêneca advertia contra o hábito de tomar cada pequena derrota como uma prova do destino contra você. A prática é exatamente desarmar esses vieses. Você pode começar a perceber que muitas das suas perdas aparentes são acumulados de pequenas desistências sutis. A vida perdida é, em muitos casos, um inventário de pequenas rendições. Uma oportunidade que não pediu ajuda, um exercício que deixou de ser repetido, uma conversa que deixou de acontecer. O estoicismo não promete atalhos, mas disciplina contínua. E disciplina contínua produz margem de manobra, o retorno de quem se dispõe a olhar claramente para o que realmente depende dele. Quero que agora você observe um padrão óbvio, mas que costuma escapar. As pessoas choram mais por histórias do que por fatos. Um chefe que desaprova um resultado não é a mesma coisa que a sentença definitiva sobre sua vida. Uma rejeição amorosa não é a perícia final do seu valor. Ainda assim, as histórias que você monta em torno desses eventos têm maior poder do que os próprios eventos. A boa notícia é que essas histórias podem ser editadas. Aqui entra outra distinção estoica útil: aceitação versus resignação. Aceitação é reconhecer o fato com lucidez. Resignação é desistir de agir. Aceitação é a base para a ação racional. A resignação é cobertura para a inércia. Epicteto e Marco Aurélio pregavam a aceitação ativa. Reconhecer o que não se pode mudar e concentrar energia no que se pode controlar. Isso exige que você seja brutalmente honesto com o que depende de você e com o que não depende. E honestidade exige hábito. Permaneça comigo mais um instante. Muitos textos populares reduzem o estoicismo a um pensar positivo, e isso é um erro que precisamos cortar desde já. Não se trata de fingir que as coisas estão bem. Trata-se de desarmar histórias inúteis e construir respostas compatíveis com a realidade e a eficácia. Se algo é realmente impossível de mudar, o estoico não perde tempo em autopiedade. Busca ajustar o que está ao alcance. Se algo pode ser mudado, o estoico não espera o sentimento de coragem. Cria a ação, por menor que seja, que inicia a mudança. No entanto, há uma armadilha. Disciplina exige constância, e constância exige que você aceite a lentidão do processo sem confundi-la com fracasso. Transformar um padrão mental antigo exige repetições. A neurociência confirma o que os estoicos intuíram. Hábitos formam-se por repetição. Essa repetição é silenciosa, muitas vezes invisível, mas incansável. Se você quer que sua vida mude, precisa aceitar a aritmética do esforço. Pequenas mudanças diárias somam-se e, com o tempo, redefinem o terreno. Para ilustrar isso com uma situação do dia a dia, imagine que toda vez que sente vergonhazinha social, você se cala. Com o tempo, o hábito de se calar reduz sua presença, suas oportunidades e sua rede. Se, em vez disso, você praticasse uma quebra de padrão, falar numa reunião uma vez por semana, fazer uma pergunta,
Nos meses seguintes, isso abre portas. Não é heroísmo, é acúmulo. O mesmo vale para padrões cognitivos. Repetir a ação de nomear e questionar seus julgamentos cria vias novas no cérebro. Antes que você se afogue em auto-julgamento por não ter feito isso antes, entenda algo essencial. O objetivo não é produzir um eu perfeito que jamais entra em pânico. O objetivo é produzir alguém com resistência, alguém que, quando o pânico chega, consegue pelo menos achar uma fresta de lucidez para agir. E essa resistência se constrói com ferramentas pequenas e repetidas. Neste ponto, talvez você queira um roteiro de emergência mental. Algo para os momentos em que tudo desaba. Há práticas rápidas que o estoicismo recomenda e que são efetivas no calor do momento. A distinção entre o que depende e o que não depende de você. A pergunta sobre a pior consequência realista e a técnica da distância temporal. Imaginar seus sentimentos sobre isso daqui a um ano. Essas perguntas reduzem a carga emocional e ampliam opções de ação, mas cada uma funciona melhor se já tiver sido exercitada em calmaria. Você pode estar se perguntando, tudo bem, mas por onde eu começo amanhã cedo? Aqui vai um passo concreto que você pode executar já. Ao acordar, observe o primeiro pensamento que surge. Não critique, apenas observe. Nomeie-o. Se for uma narrativa de derrota, aplique o ciclo. Pausa, identificar, questionar, reescrever e anote a nova frase. Esse exercício leva 30 segundos. Repetido por dias, ele cria uma pequena rachadura no muro do hábito. Agora vou te contar algo que muitos ignoram. A mente se acostuma a ser identificada com determinados papéis. Você pode ter construído uma identidade minorada. Sou azarado, sou incapaz, não mereço, e isso molda escolhas. A prática estoica é, em parte, reescrever a identidade pela ação. Isso quer dizer que você não espera sentir-se merecedor para agir. Age de forma que a nova identidade se torne plausível. A ação precede a crença tanto quanto crença precede a ação. Eles se realimentam. Chegamos até aqui com um quadro mais claro. Você já sabe que pensamentos repetidos se tornam trilhos, que julgamento é o ponto que dá para mexer, que há uma técnica simples em 4 passos, que disciplina e repetição funcionam, e que a mudança é lenta, mas quase sempre possível. Você também viu a diferença concreta entre 2 reações diante de uma notícia difícil. O homem que age e o homem que se paralisa. E entendeu que não se trata de força de vontade mística, mas de prática. Ainda assim, há resistência legítima para muitos. Vergonha, medo de falhar, preguiça, expectativa de resultados rápidos. Tudo isso é parte do terreno. O estoicismo não te promete vitória imediata sobre esses inimigos internos. Promete um método para resistir a eles, passo a passo. E parte da resistência vem da percepção de que qualquer mudança exige renúncia. Renunciar ao conforto da narrativa conhecida, por pior que seja, e escolher o desconforto inicial da prática. Se sua vida realmente parece perdida, é provável que você tenha trocado pequenas escolhas por narrativas que justifiquem a estagnação. Agora, a pergunta essencial que te deixo por enquanto é: qual pequeno hábito você pode começar a repetir amanhã para romper um desses trilhos? Pense em algo específico, pequeno o suficiente para ser feito diariamente, sem exigir força de vontade hercúlea, mas consistente o bastante para, em meses, produzir diferença real. Antes de avançarmos para exemplos mais profundos e para um plano semanal de aplicação, quero que você se detenha nesta imagem. Sua mente como um terreno. Sobre esse terreno, há trilhos antigos que produzem sempre a mesma paisagem. Resignação, medo, repetição. Você pode começar a abrir uma estrada ao lado. No começo, a estrada será frágil. Você pisará nela e talvez escorregue algumas vezes. Mas cada passo dado ali fortalece o novo caminho.
E é por isso que insistir na técnica é mais importante do que buscar inspiração momentânea. Segure essa tensão. Você sabe o mecanismo, tem uma técnica, entendeu a lentidão do processo, mas ainda fica uma pergunta que pesa para a maioria: como manter isso quando tudo ao redor empurra para o velho padrão? É aí que entram práticas de suporte, rituais matinais, registros escritos, accountability com alguém de confiança. E é aí que vamos entrar a seguir. Vou mostrar como montar um ciclo de prática semanal que não dependa da motivação, apenas da disciplina, e como transformar pequenas vitórias em alicerces para reconstruir uma vida que hoje parece perdida. Vou mostrar então como transformar tudo isso em rotina, sem depender de vontade heróica, em um ciclo semanal simples, repetível, que organiza prática, revisão e adaptação. Não é mágica, é arquitetura. E como toda arquitetura, começa por uma planta clara e por pequenas ações executadas todos os dias. Comece com 3 rituais diários curtos e inegociáveis. Rituais não são cerimônias vazias, são lembretes estruturados para não esquecer a técnica no calor do dia. Pela manhã, o teste do primeiro pensamento. Ao abrir os olhos, antes do telefone, antes de cair em redes, pare 15 segundos. Observe o primeiro pensamento que surge. Nomeie-o em alta voz ou escreva num post-it. Estou pensando X. Aplique o ciclo. Pausa. Identificar, questionar, reescrever. Mesmo que seja só para trocar a frase por outra prática. Posso começar pequeno hoje. Esse gesto instala a capacidade de interrupção logo cedo. No meio do dia, a checagem de realidade. Reserve 2 minutos após o almoço para um inventário breve. Quais julgamentos apareceram desde cedo? Qual foi a reação automática mais frequente? Anote um item e escolha uma pequena ação corretiva. Enviar um e-mail curto, pedir um feedback, levantar e andar por 2 minutos. Esse intervalo impede que padrões se consolidem invisíveis. À noite, a revisão compassiva. Antes de dormir, faça 3 perguntas. O que eu vi, fato. O que eu narrei, julgamento. O que eu fiz, ação. Não é para se castigar, é para identificar trilhos. Registre uma pequena vitória e um ponto a trabalhar no dia seguinte. Esse fechamento transforma a experiência em aprendizado. Paralelamente a esses rituais, construa um plano semanal com cargas baixas e intenções claras. A semana é o ciclo que permite variação sem perder o foco. Aqui vai um modelo que você pode adaptar ao seu ritmo. Segunda, mapeamento. Liste os 3 gatilhos mentais que mais te puxam para baixo. Pode ser uma pessoa, uma situação ou um pensamento recorrente. Anote exatamente o que costuma aparecer como narrativa. Este é o inventário que orientará sua prática. Terça, ensaio fora do calor. Em calmaria, pegue cada narrativa mapeada e escreva uma contraposição baseada em fatos. Seja lógico, para cada "sou incapaz", liste 2 fatos que contradizem. Crie frases substitutas curtas e práticas para quando o antigo julgamento vier. Quarta, exposição controlada. Escolha uma situação social ou profissional levemente desconfortável relacionada a um dos gatilhos e pratique a ação mínima que desafia o trilho. Perguntar numa reunião, expressar uma dúvida, enviar aquele e-mail que você evita. O objetivo não é brilhar, é gerar dados novos. Quinta, corpo e postura. Treine a linguagem corporal que suporta a nova resposta. Respiração profunda, alinhamento postural, movimento. Experimente mudar a postura antes de uma conversa difícil e tome nota das diferenças internas que surgem. O corpo não é só ajuste estético, é feedback para a mente. Sexta, microavaliação e reforço. Revise a semana, o que funcionou, o que não funcionou, o que precisa de ajuste. Honre as pequenas vitórias. A coerência se constrói celebrando o que foi possível fazer, não se punindo pelo que ainda falta.
Sábado, aprendizado ativo. Reserve tempo para ler um trecho curto de Marco Aurélio, Epicteto ou Sêneca, ou para escutar um áudio que explique uma prática. Não busque teorizar. Busque frases que você consiga aplicar na sua semana seguinte. Escreva uma frase estoica para colocar na sua geladeira. Domingo. Planejamento prático. Com base no que aprendeu, escolha uma ação mínima e específica para a semana que vem. Anote o botão de disparo. Quando X acontecer, eu farei Y. Esse gatilho diminui a necessidade de heroísmo, transforma a intenção em hábito. Cada semana, repita o ciclo, ajuste, insista. Pequenas mudanças somam. Se te ajuda, marque na agenda alarmes discretos, não para te cobrar, mas para lembrar a prática até que ela exista sem sinal. Além desses rituais e do plano semanal, implemente 2 práticas auxiliares poderosas: registro de gatilhos e responsabilidade compartilhada. Registro de gatilhos. Mantenha um caderno simples ou uma nota no celular onde você anota, em 2 linhas, o julgamento que apareceu e a ação tomada. Exemplo: julgamento, sou incompetente. Ação, perguntei ao colega e anotei 3 pontos de melhoria. Com o tempo, você vai ver padrões e evidências de progresso. Este registro também serve para combater a narrativa que diz nada mudou. Responsabilidade compartilhada. Encontre uma pessoa, um amigo, colega, mentor, com quem dividir pequenos relatórios semanais. Não precisa ser exposição dramática. Basta dizer: essa semana vou praticar falar numa reunião. Se eu não fizer, me cobre na sexta. O compromisso com o outro reduz a preguiça da mudança e cria um contexto ético de prática. Sêneca enfatizava a importância da companhia virtuosa. Estar em rede com alguém que pratica disciplina torna o caminho menos solitário. Agora, algumas frases práticas para treinar quando o velho julgamento vier com força. Guarde e repita até saltar na frente do autossabotador. Isso é um pensamento, não uma sentença. Posso não saber tudo agora, mas posso agir sobre o que sei. Se isso fosse só um capítulo, que ação eu faria daqui a 1 página? O que depende de mim aqui é X. Vou começar por X. Essas frases não são afirmações vazias, são comandos de atenção. Elas deslocam energia da ruminação para a busca de ação. Vamos sair do abstrato e ver exemplos aplicáveis a situações comuns para que você não precise inventar o mapa no momento da crise. Se o gatilho for crítica no trabalho, antes de reagir, diga a si próprio: vou respirar 2 vezes e perguntar por um exemplo específico. Isso transforma julgamento em curiosidade operacional. Se for uma discussão amorosa, pause a escalada dizendo: quero entender o que você está dizendo. Me dê 1 minuto para responder. Pausas não são fraqueza, são escolhas de clareza. Se for medo financeiro, em vez de entrar em catástrofe, escreva as 3 ações possíveis para a próxima semana. Cortar esse gasto, buscar uma alternativa, pedir ajuda profissional. A ação prática anula parte do pânico imaginário. Se for ansiedade sobre saúde, reconheça a emoção e liste as medidas concretas que você pode tomar. Marcar consulta, seguir a orientação recebida, perguntar ao médico o que depende de você. Evite pesquisar compulsivamente por pior informação. Esse comportamento alimenta o trilho da catástrofe. Todo esse repertório funciona melhor se você também fizer um pequeno trabalho de mapeamento pessoal. Identifique as narrativas centrais que mais pesam na sua vida. Essas são frases que se repetem desde a adolescência ou que surgem em episódios críticos. Anote-as e trate-as como hipóteses. São crenças que você testa com atitudes e fatos. Não as aceite como destino. Importante lembrar: haverá dias em que o velho trilho vencerá. Isso faz parte do processo.
Quando voltar para o padrão, use a revisão noturna para entender sem se punir. Em que momento deixei de pausar? Que sensação me derrubou? O objetivo não é eliminar recaídas, é reduzir sua frequência e duração. Epicteto, ao ensinar sobre falhas, sugeria que o praticante retornasse à disciplina com a mesma paciência que um técnico tem com um atleta lesionado. Ajustar, treinar, voltar. Outra ferramenta útil que você pode integrar é a pergunta de um ano. Quando um pensamento catastrófico surge, pergunte-se: daqui a um ano, isso ainda importará tanto? Esse exercício desloca o foco temporal e reduz o volume emocional do presente. Não é fuga, é perspectiva. Também vale criar um pequeno kit de emergência mental para momentos de crise. O kit pode ser mental ou real. 3 frases substitutas, 2 números de contato, um amigo, um mentor, uma pequena lista de ações possíveis, ligar para tal pessoa, respirar, escrever uma carta que você não enviará, e um breve trecho de leitura inspiradora. Ter esse kit reduz a fricção entre perceber o julgamento e executar a prática. Ao longo do tempo, você quer que essas práticas deixem de ser algo que você só faz quando lembra e se tornem parte automática do seu repertório. A medida de progresso não é que você nunca se perturbe, é que a duração média das perturbações diminua e que a proporção de ações úteis aumente. Essa é a métrica realista, tempo até retomada e qualidade da resposta escolhida. Há ainda um eixo que poucas pessoas priorizam, mas que tem grande efeito: a identidade por ação. Em vez de tentar convencer-se mentalmente de que você é resiliente, busque atuar como alguém que honra compromissos e enfrenta desconfortos pequenos. A cada pequena ação feita, você cria mais evidência para uma nova autoimagem. A crença e a ação se alimentam. Haja primeiro, e a crença vai seguindo. Se você quiser algo para começar hoje e transformar em hábito até domingo, proponho um mini plano de 7 dias que sintetiza o que foi dito. Nada heróico, apenas repetição com intenção. Dia 1. Observe o primeiro pensamento ao acordar. Anote. Não mude nada ainda, só registre. Dia 2. Faça a checagem do meio-dia. Escolha uma ação mínima a partir do que notou no dia 1. Dia 3. Reescreva uma das narrativas mais comuns em uma frase alternativa prática. Dia 4. Faça uma exposição breve. Diga em voz alta algo que você costuma evitar numa situação de baixo risco. Dia 5. Use postura e respiração antes de uma conversa difícil. Observe a diferença. Dia 6. Faça a revisão noturna e liste 2 evidências de progresso, por menores que sejam. Dia 7. Planeje a próxima semana com base no que aprendeu. Escolha um gatilho e a ação correspondente. Repetir esse ciclo acumula munição para quando vier a crise mais séria. Não subestime o poder da sequência curta e consistente. Antes de terminar, volto à história dos 2 homens na sala de espera. A diferença entre eles não foi só força de vontade. Foi treino aplicado em instantes decisivos, foi ter palavras prontas para substituir narrativas, foi o uso de perguntas que abriram espaço entre estímulo e reação. Você não precisa esperar uma emergência para começar a treinar. Quem reergue a vida não é quem evita o problema, é quem constrói rotina para responder melhor quando o problema aparece. Feche o dia com um desafio simples. Por 30 dias, aplique o ciclo de pausa. Identificar, questionar, reescrever pelo menos uma vez por dia, no primeiro pensamento ao acordar. Se quiser, use a semana modelo que propus para organizar isso. Ao final dos 30 dias, compare o caderno de gatilhos do primeiro dia com o do 30º. Você terá dados, não teoria. E dados são o que sustentam a confiança. Lembre-se do essencial. Você não vai se transformar da noite para o dia, mas pode começar a reerguer a vida agora com passos pequenos e consistentes. O estoicismo que vale aqui é prático, não poético.
é disciplina para recuperar domínio sobre o próprio julgamento. Esse domínio é a alavanca que pode recolocar sua vida em movimento. Se você chegou até aqui, pegue um minuto. Escolha 2 palavras que resumem o seu compromisso com essa prática e escreva nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que anda repetindo os mesmos pensamentos. Talvez essa pessoa nem saiba o quanto precisa disso. E se quiser apoiar esse trabalho, compartilhe para que mais gente aprenda a transformar julgamento em escolha. Sua vida pode parecer perdida agora, mas as lições estoicas que você aplicou neste roteiro são ferramentas reais para reerguer-se. Repare, pratique, repita. A estrada ao lado do trilho antigo começa com um único passo. Dê-o hoje.